mais essa pergunta. As questões, os traumas, a nossa formação psicológica, quando a gente traz isso para o relacionamento, quando a gente começa a namorar, noivar e casar, quando a gente traz isso para dentro de casa e convive, você convive com traumas, o João convive com traumas da Maria, a Maria com o do João, ou os dois com dificuldades, formações diferentes, terapia de casal. Tem terapia, você faz terapia de casal também, ou só na igreja mesmo ali com o jovem que está querendo casar? Não, eu faço terapia de casal também. E nós fazemos terapia de casal também, E né? nós Terapia também. de casal. Terapia de casal Sim, é muito bom. isso. Eu digo que você fazer terapia é você ocupar um espaço, né, que é seu e que você pode dizer para o seu terapeuta, né, quando você cria um vínculo com ele, você pode dizer qualquer coisa que você não naquele momento, né, você não vai ter um julgamento do outro. Sabe do que eu E chamo a terapia? Eu chamo de lugar seguro. Lugar seguro. é o lugar seguro. Então, eu acabei abrindo o espaço da minha terapia para a Claudinha e aí a minha psicóloga começou a trabalhar com a gente em algumas questões como casal. E no ano passado, acho que foi no ano passado ou no retrasado, eu atendi 2 casais. Eu faço atendimento de casais também. E isso é o que você disse da questão de traumas que a gente carrega na adolescência, na juventude, e quando a gente vai começar um relacionamento, os traumas, né, e essas questões, elas precisam ser tratadas individualmente, porque senão muitas coisas a gente acaba querendo projetar no outro aquilo que falta na gente. Então, por exemplo, tem um exemplo de um casal que a gente conhece em que ela projeta tudo nele o que faltava nela, sabe? Projeta nele o pai que não tem mais. Então, esses traumas, eles precisam, né, ou qualquer outro indício de alguma coisa que você percebe que está desenvolvendo em você e que precisa ser cuidado, você precisa buscar um profissional. Porque isso não vai só afetar você, vai afetar o outro também. E aí é mais sério ainda quando a gente leva esses problemas não só no namoro, mas leva para o casamento. E aí a chance de não dar certo esse casamento é muito grande. Então, hoje, principalmente nos dias de hoje, nós vemos muitos casais cristãos se divorciando em muito pouco tempo. Eu estou dizendo dos novos mesmo, né? Daqueles que casaram faz 1 ano, há 2 anos, mas que coisas que eles levam para o casamento que deveriam ser tratadas antes de se casar. Que precisa ser Você, reparado antes. é aquele velho texto, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Às vezes a falta de acesso a esse entendimento, por isso que eu amo esse podcast, cara. Por isso que eu amo todo mundo que vem aqui, não é porque eu sou apresentador, talvez tem muito podcast de bom conteúdo. Tem uns aí que o povo fica fumando maconha e usando droga lá falando besteira, né? Porém, aqui a gente traz pessoas desse tipo, que traz coisas que edificam. O nosso público vai sair daqui abençoado, entendeu, Ariel e Cláudia? Todo mundo que está assistindo isso aqui vai sair abençoado. O jovem vai ouvir, pô, meu, eu preciso me cuidar. Eu preciso olhar. Eu não fiz psicologia, só na teologia que eu fiz um pouco, e eu estudei um pouco, li um pouco, e amo palestras sobre assunto. Já fui em faculdade de palestra de psicologia, e eu e a Tami conversam muito disso, para eu entender os meus traumas, entender as questões. Aí eu começo a lembrar da minha infância, começo a lembrar da minha juventude, começo a lembrar de tudo da minha vida, para eu poder abrir. Então, por favor, galera, pessoas abençoadas, como a Cláudia e o Ariel que estão aqui com a gente, os episódios lá são pessoas desse tipo, são pessoas que trazem esse tipo de conteúdo para a sua vida, vai te abençoar, vai abrir seus olhos, sua história. Olha o que ele está falando. Talvez isso daí que você falou de relacionamento é pura verdade. A pessoa que passou algo muito sério na família, a pessoa que foi mimada, não teve os nãos, não teve repreensão,
pessoa que sofreu muito. Eu tenho muito, eu me identifiquei muito com a Ariel nessa questão. Eu gosto de aconselhar, eu gosto de tratar. Teve um amigo meu que casou, né? Eu tava falando isso quarta-feira. Tamires, a Tamires sabe, né? A Tamires me conhece, a gente conversa. Quando eu e a Tamires pega conversar muitas horas. Um amigo meu casou. Eu vi um comportamento dele com a mãe dele. Um comportamento da mãe dele com ele. Um comportamento. Eu olhei, já falei. E quando casar, a menina lá já vai... Ele vai querer que ela seja igualzinha a mãe dele. Entendeu? Eu vou trazer. Ixi! Na hora que eu olhei aquilo ali, aí esses dias eu tava ali, fui ali e tal, tô com um amigo dele. Aí o amigo dele, o fulano lá, o começo de casamento tá meio complicado, hein, lá, tal, desabafou comigo. Aí eu falei, varão, posso contar o que tá acontecendo sem tá lá? Não sou amigo dele, não convivo com ele. Tá acontecendo isso. Ele falou, caramba, varão. Exatamente isso. Por causa das questões. Nós trazemos questões da família, trazemos da nossa criação coisas. E quando você casa, você entra nessas questões de, poxa, e agora? Como vou me adaptar dentro desse relacionamento? E é complicado. Pode falar, Tami. Eu, vendo o Edmilson falar, eu lembrei quando eu namorava com o Thiago, eu venho de uma história de muito abuso. Meu marido tá aí, manda ele vir dar um oi aí. Meu marido meu tá jogador, aqui, jogador tá caro. Carinho. Esqueça carinho tudo, nele. é o homem. De uma situação de muito abuso, mãe solteira, onde eu tinha que ser uma mãezona para os irmãos. Então, eu tive que crescer, que amadurecer muito rápido. Eu sempre fui muito independente. E os meus relacionamentos antes do meu marido eram abusivos. Hoje eu sei, né? E aí você vai para uma relação que não é abusiva, que quer te cuidar, que é totalmente diferente. E aí você se sente uma inútil. Porque eu não precisava mais ser a fortaleza que eu me sentia. Né? Eu resolvia. Até hoje, eu tive depressão até por isso, né? Mesmo depois de casada. Acho que foi um ano depois de casado, né, amor? Começou a depressão. Porque eu era essa pessoa. O Edmilson me conhece. Eu era na igreja 24 horas, trabalhava. Oi, pode falar. A Tamires veio desse lar e o Thiago veio do lar que ele era o bebezão da mamãe e do papai. O amor tá te delatando. Os pais do Thiago eram a fofura máxima, né, da galáxia. Isso, e demais. Aí... A Marcela me pegava assim. E aí, se for pensar, ele era tudo que eu precisava. Alguém para me cuidar, alguém que pode, né, que podia me ajudar, que eu não ia poder correr tanto. E aí, enfim, a crise veio de... Ah, não, você é muito bobão, ou você é muito devagar, ou você é muito... Ai, nossa, então eu não preciso mais ser tudo que eu achava que era. Claro que a depressão não veio por causa disso, veio por outros, né, milhares de motivos, vários problemas que a gente acabou enfrentando no início do casamento. Mas eu percebo, sabe, eu percebi essa quebra de estado. Por quê? Em um dado momento da minha vida, né, a minha vida inteira, até os 24 anos, eu era quem tinha que me proteger, tinha que ser sempre uma fortaleza para proteger também, só que eu era autossuficiente, mesmo que me abusavam, né, de todas as formas possíveis, psicologicamente, e, né, todo tipo de abuso, tá? Literalmente, eu sofri. Ao mesmo tempo, eu sentia que eu não precisava de ajuda, porque eu era a fortaleza. Mesmo destruída, eu era quem aconselhava, eu era quem ajudava, me ligavam, me mandavam mensagem. E até hoje eu tenho gatilho se alguém fala, preciso da sua ajuda. Porque eu era essa pessoa que fala, o que é? E já ia resolver, entendeu? E agora, 2 anos de terapia, tô melhorando. Já falando uns não. Mas tem essa coisa assim, né, de...
Agora não é abusivo mais, é parceria, né? E o Edmil sabe, nossa relação ela foi muito testada na dor mesmo, né? Então, agora, tipo, agora que eu tô entendendo depois de 9 anos de casamento, que eu posso curtir, ainda tem umas cobranças, porque isso demora. Cobrança minha mesmo, ele não fala, vai trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar a família. Mas a minha cabeça é assim, Tamires, você tá deixando ele trabalhar sozinho, né? O dinheirinho que eu ganho não é muito, sabe? E ninguém tá me falando isso, é eu mesma. Então tem esse contraste da vida abusiva para uma vida tranquila e você se sente um nada, porque você não precisa mais se defender. É muito doido isso. Tem alguém para te defender. Que lindo, que fofo! Tiagão, realmente o Tiagão é o cara mesmo. Pode falar. Mas isso acontece muito, porque as pessoas, eu falo isso direto com jovens, e eu e o Ariel, a gente conversa muito. E eu falo assim, e isso eu vou trazer um pouco a responsabilidade, agora eu vou trazer para o lado do cristão mesmo, da igreja. Eu falo para o Ariel, a igreja, ela ensina a casar, mas não ensina a manter. O que ensina a manter é a Bíblia. Só que a nossa geração eu falo assim, a nossa geração, não é que eu falar a nossa, porque a nossa geração a gente está uns anos aí para frente. A que está vindo agora é uma geração que bagunçou os papéis. Estão entrando no relacionamento assim. Eu já tenho uma falta. Quando eu conheci o Ariel, eu era uma pessoa mais chucra. O Ariel vem de um lar onde o pai dele dava flor para a mãe dele, chamava a mãe dele de flor, de amor, benzinho, tudo. Muito carinhoso. Eu venho de lá, pai nordestino. Aqueles de riscar a faca no chão. Então, meu pai, eu nunca vi meu pai dar uma flor para minha mãe, um beijinho, meu amor, eu te amo. Eu nunca vi. Então, o que eu tinha de exemplo de relacionamento eram os meus pais. E o que eu trouxe para o meu relacionamento quando eu comecei a namorar? Namorar, aqui que é a importância da gente resolver isso no namoro. Porque um divórcio começa no namoro. Porque um casamento mal sucedido começa no namoro. Porque hoje as pessoas trocam isso. Namoro é para se conhecer, para você olhar como ele trata a mãe, como ele trata o pai, como ela trata a mãe, como ela trata o pai, ou como ela Você trata se olhar um pouquinho também. Isso, você olhar e falar, não, aqui eu preciso mudar, quando eu casar. Porque é assim, a gente fala assim, eu e o Ariel, a gente é prova disso. No nosso namoro, o Ariel, ele era muito carinhoso, porque ele tinha isso dentro de casa. Eu não tinha. Então eu trouxe o meu lado de amor. Ele vinha pegar na minha mão e falava, mas eu sei andar sozinha. Ele abria a porta do carro para mim e dizia, não precisa abrir não, eu tenho mão. Mas porque eu era autossuficiente, precisava disso, eu trabalhava. E o que acontece? Eu sou prova. O que acontece? A gente, ali no namoro, a gente precisou amadurecer isso. Calma aí, ó. Esse é o meu papel. Ele teve a paciência e a sabedoria de pedir a Deus que ajudasse ele. E antes de tudo, antes de você entrar em qualquer relacionamento, já fica aqui uma dica. Veja se Deus tem propósito junto. E esteja atento à resposta. Se for não, cai fora, porque mais cedo ou mais tarde o castelo vai desmoronar. Posso falar uma coisa? Tem moça e moça, tem moça e moça que quer casar para se livrar dos pais. Um dia vai querer se livrar de você. Tá saindo do ninho para entrar na prisão, né? Porque experiência própria. E aí eu falei, aí a gente teve que começar a conversar com o namoro. Então é muito importante isso. Tratar traumas. Eu tive que citar com a Ariel, eu falei, ó, eu sou assim por causa disso. E aí, se deixar ser tratado também, como a Tamires falou. Você reconhecer o papel que eu preciso ser tratada, nós todos, gente, todos nós precisamos de uma melhoria, e é diária. Eu falo com o Ariel que amar, no quesito relacionamento, seja amizade, seja afetivo, é uma questão de escolha. O amor é uma escolha, e o sentimento vem depois. O amar precisa ser em mim. Eu preciso amar aquela pessoa que Deus criou. Deus me criou. Se eu já vou para um relacionamento cheio de lacuna, cheio de vazio, cheio de buraco, procurando no Ariel para ele me preencher, para ele me completar,
né? Que o pessoal que tá aqui da live já sabe. Esse negócio de completar, Deus não fez ninguém faltando. A Bíblia diz que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, Deus não é um ser faltante. Deus é um ser Rita. Bate menos, irmã. Então, Deus não nos fez faltante. Então, se eu já vou pro relacionamento, olha, eu não tive isso do meu pai, ele vai ter que me dar. Eu não tive isso da minha mãe, ela vai ter que me dar. Eu apanhei muito, agora se ele me bater, eu vou bater. Calma aí, aquilo passou, isso é uma nova história. Se permita viver o novo de Deus. Se permita viver um novo começo. Então, uma nova cura. E é como você falou, Edmilson, é a gente olhar o outro e se olhar. Deus, eu preciso mudar isso. Então, quando eu percebi que amor não era o que eu tinha de exemplo, mas era o que Deus tinha para me dar, aí eu não tive outra opção. Eu tive que me render a ser tratada por Deus, pela psicologia, porque eu fiz terapia também, para reconhecer o meu lugar. O meu lugar aqui é que eu preciso ser cuidada. Eu não preciso cuidar mais. Agora eu preciso ser cuidada. E é ter aquele limite de ser cuidada a ponto de não depender do cuidado dele também. Porque senão um ser cuidado em excesso, né, família? A gente acaba se tornando dependente demais da pessoa para tudo. E isso é muito importante. E eu acho, Edmilson, que tá faltando conteúdos nesse quesito, assim, das pessoas entenderem que relacionamento, gente, em tudo, é uma via de mão dupla. Né? É uma via que você precisa cuidar e ser cuidado, tratar e ser tratado. E mais que isso, os nossos jovens cristãos precisam entrar no casamento ciente que casamento não vem pronto, é construção. E o maior construtor de família é Deus. Se a gente não seguir a base, seguir ele, seguir a Bíblia, não vai conseguir dar nada certo. Porém, E casamento são duas pessoas. Não adianta um só querer construir e o outro querer destruir. Por isso que Jesus fala que o cabeça da casa é o homem, mas a mulher sábia edifica com as suas próprias mãos e a tola com as suas próprias mãos destrói. Então é uma via de mão dupla que, assim, os dois têm que estar no propósito. Não adianta só o marido ou só a mulher quiser. Se um só quiser, vai ficar aquela questão, aquela dependência emocional. Quando vai acordar? Quando vai? Então, assim, geralmente isso daí é bom acontecer no namoro. É bom você ver isso, os dois quiserem isso, no namoro, no noivado. Mas, às vezes, você, principalmente quando é muito jovem, é o que nós estamos falando, falta de conselho, você falou de conteúdo, falta desse conteúdo. Às vezes, infelizmente, o jovem que está ali, ele não tem um pingo de noção disso. Não é nem culpa dele, ele não tem noção, né? Preciso resolver isso antes do casamento, entendeu? Eu preciso cuidar disso, né? E aí, de repente, casa, você está numa situação que, às vezes, você, quero consertar, quero construir. Um construir, o outro quer destruir. Aí é complicado, né? Pode terminar. Eu vejo muito isso. As meninas falam assim, não, por exemplo, as meninas estão namorando um rapaz, eu vou dar o exemplo de menina porque eu sou mulher, né? Aí o cara trata a mãe mal, às vezes briga com ela, assim. Eu tô falando de gente de relacionamento cristão aqui, não tô falando de relacionamento mundano, não, hein, gente? Aí numa discussão, chama ela de palavras de baixo calão. Suave. E aí, não, mas quando a gente casar, Deus faz a obra. Aí eu fico pensando assim. Eu fico. Aí, Deus do céu, fica fazendo essa cara. Meu Deus, eu já tô fazendo a obra, sai fora, cai fora. Que obra, hein? Né? E aí eu falo para o Ariel, falo assim, a gente é uma geração tão descompromissada que a gente fala assim, ó, as pessoas agora se envolvem e não se comprometem. Já casa assim. Não, mas se não der certo, separa. Né? Essa visão é do inferno. E banaliza uma coisa que é para ser sagrada, né? E olha para você ver de onde o nosso conteúdo começa. E aí são pessoas, como a Tamir falou, que começa a gerar. São pessoas que já vêm com trauma de família, não tratam, entram no relacionamento de qualquer jeito. E aí acontece, muitas pessoas não suportam. E aí é um trauma gerando outro, e aí é um abismo puxando o outro. E quando você vê, você já está lá embaixo, e às vezes você nem dá tempo de socorrer, porque você não tem como mais. A pessoa se entrega. E aí, só um ponto,
Tamires! Naquele momento, né, eu vou dizer que não há solução depois. Até porque eu tratei com casais, né, com 2 casais que eu atendi, que na terapia foi possível trabalhar, né, algumas coisas que deveria ter sido trabalhado antes. É possível, mas o alerta que a gente traz, né, é tratar antes de entrar, porque facilita mais, né? E isso não é uma questão só da questão da psicologia, é uma questão do que Deus diz para nós. Eu acho que tem coisas que a gente precisa trabalhar em nós, tem coisas que a gente precisa se conhecer, porque tem pessoas que dizem que amam, mas não se amam. Então, como é que eu vou oferecer algo para o outro, sendo que eu não tenho? Né? Além de não se amar, não sabe nem quem é. Eu sou essa pessoa, não sei quem eu sou. Tô me descobrindo aí. São, né? Exatamente, Tamir. Então, se você tem essa possibilidade, você que está assistindo essa live abençoada, se você está nos escutando, você ainda não entrou no relacionamento, ou está em um relacionamento, ou está... Agora eu posso falar uma coisa? Segura, Ariel, para você continuar. Quando a pessoa, no namoro, no noivado, tenta ser para o outro o que o outro quer, um personagem, mas quando casa não tem mais como sustentar o personagem. Aí agora eu preciso ser eu. Porque é difícil você manter aquilo que você não é. Porque é temporário isso. Porque acaba ficando insustentável depois. Né? Aí, Caramba, cara.